Vamos dar uma olhada no que foi 2025 para o mercado de ações. Se olharmos só o placar final, o ano foi espetacular, o melhor desde 2016, com a bolsa renovando recordes. Mas o placar geral, como sempre, não conta o jogo inteiro. Por baixo dessa superfície de euforia, o que a gente encontra é uma história de extremos, quase de mundos paralelos. Mundos paralelos é uma ótima definição. De um lado, você teve empresas que não apenas subiram, mas decolaram, com valorizações que mudaram o patamar delas. Do outro, companhias que implodiram, algumas de forma dramática. É por isso que analisar um ano como esse, olhando só para o índice, é um erro, sabe? O verdadeiro aprendizado está nesses contrastes. Exato. E entender por que um foguete subiu e por que o outro explodiu na base de lançamento. E é exatamente esse o nosso objetivo aqui hoje. Entender o que aconteceu nesses dois extremos. Vamos analisar as histórias por trás das maiores altas e das maiores quedas para tentar extrair lições que podem ser úteis para 2026. E só para dar uma ideia dessa disparidade que você mencionou, de um lado, tivemos a Tecno, que valorizou absurdos 280%, do outro, a Ambipar, que viu seu valor de mercado simplesmente evaporar, com uma queda de 98%. A pergunta é, como isso é possível no mesmo ano, no mesmo mercado? Pois é, as respostas para essa pergunta são uma verdadeira aula de mercado. Vão desde gestão exemplar e ventos a favor no setor, até casos de fraude, dívidas impagáveis e reestruturações que parecem não ter fim. Cada empresa dessa conta uma história única sobre sucesso e fracasso. Certo, vamos começar pelo lado ensolarado da rua, pelos grandes vencedores de 2025. No topo do pódio, como eu disse, a Tecno, com 280% de alta. Mas logo em seguida vinha um caso muito curioso. O Banco Paine, que subiu 217%. A história por trás desse número é quase uma anedota do investidor, não é? É uma lição brutal sobre psicologia de mercado. Imagina a pessoa que tinha ações do Banco Paine, viu o papel subir, 50% ou 60%, vendeu tudo e foi comemorar o que parecia ser o lucro do ano. Um ótimo lucro, diga-se de passagem. Um ótimo lucro. Aí, meses depois, ela descobre que se tivesse simplesmente ficado parada, teria mais do que triplicado o capital investido. Mostra como é difícil acertar o timing de saída e como, às vezes, a parte mais difícil de um bom investimento é continuar nele. Taça o cavalo, a corrida foi muito generosa. Muito. E dentro desses grandes temas, o setor financeiro se destacou de forma impressionante. O caso do Banco Paine foi o mais extremo, mas a onda foi generalizada. O fascinante foi ver que a maré alta levantou quase todos os barcos, sabe? Tivemos os gigantes como o Itaú e Bradesco subindo na casa dos 60%. Mas vimos também bancos de nicho, como o BTG Pactual, que praticamente dobrou de valor, mostrando que o mercado estava recompensando não só a solidez, mas também teses de crescimento muito específicas. E dentro desse cenário de alta nos bancos, teve algum caso que te surpreendeu? Algum que, não estava no radar da maioria e mesmo assim performou bem? Com certeza. O Banrisul foi, para mim, a grande surpresa. É um banco estadual que, historicamente, não chama muita atenção, com uma rentabilidade considerada baixa e poucas perspectivas de crescimento nos relatórios de mercado. Certo. E, de repente, ele entrega uma alta de 60%. Foi um daqueles casos que pegou muita gente no contrapé e mostrou que sempre existem bolsões de valor onde poucos estão olhando. Interessante. Saindo um pouco dos bancos, mas ainda no setor financeiro, o segmento de seguros também brilhou. E aqui a Porto parece ser um relógio suíço, sempre consistente. A Porto é um caso de estudo sobre geração de valor para o acionista. E o ponto-chave aqui é que o valor não vem só da valorização da ação na tela, né? Quando colocamos na conta as recompras de ações que a empresa faz, os juros sobre capital próprio, os dividendos, as bonificações, a soma de tudo isso, que chamamos de retorno total, supera os concorrentes em quase todas as janelas de tempo que se possa analisar. É uma máquina de gerar valor. Exato. É uma gestão que pensa o tempo todo em como remunerar quem investe na companhia. Mas nem tudo são flores, mesmo nos melhores setores. Tivemos exceções nesse cenário positivo, imagino.
Sempre. E é nessas exceções que a análise fica mais rica. A Caixa Seguridade, por exemplo, subiu 27% e o IRB 26%. São retornos positivos, claro, mas bem abaixo dos líderes. O caso mais notável, porém, foi a BB Seguridade. Essa me chamou a atenção. Uma empresa de altíssima qualidade, mas que praticamente andou de lado o ano inteiro. E é curioso você mencionar isso, porque a BB Seguridade mostra que mesmo num setor que bombou, teve gente que ficou para trás. Isso me faz pensar no outro extremo da história. Não só quem ficou para trás, mas quem de fato desabou. Acho que é aí que as lições mais duras de 2025 aparecem, não acha? Sem dúvida. Vamos virar essa página. Agora a conversa ficar mais séria. Vamos falar das maiores quedas. E o ponto de partida tem que ser o caso mais chocante. Ambipar. Uma queda de 98%. A empresa basicamente deixou de existir para o investidor. Como se explica um colapso dessa magnitude? O caso da Ambipar é um lembrete violento sobre a importância da governança. Não foi um problema de mercado, não foi um ciclo ruim, foi fraude. O que começou com uma suspeita de erro contábil, algo que o mercado até poderia perdoar, escalou para a confirmação de manipulação de balanços. Nossa! Uma empresa que era vista como moderna, com uma tese ligada a ESG, de repente se revelou uma farsa. A confiança, que é o ativo mais valioso de uma empresa listada, foi destruída. E sem confiança não sobra nada. É impressionante pensar nisso. Uma empresa que era queridinha do mercado. E, de repente, some. Isso muda a forma como deveríamos olhar para os selos de qualidade e para a governança de uma empresa. Mas além da Ambipar, que foi um caso extremo de fraude, tivemos outras quedas fortes por motivos diferentes. A Raizen, por exemplo, caiu mais de 60%. Estamos falando de uma empresa gigantesca. Exato. E o caso da Raizen é um alerta fascinante sobre o que podemos chamar de ilusão da escala. O mercado se impressiona com um faturamento de centenas de bilhões. É um número que enche os olhos. Claro. Mas se esquece de olhar a qualidade desse faturamento. Se cada real que entra na empresa já está prometido para pagar juros de uma dívida enorme, a companhia, na prática, está trabalhando para os credores, não para os acionistas. A lição aqui é: olhe para o balanço antes de olhar para a receita. E esse problema da dívida alta da alavancagem parece ter sido um tema recorrente entre as quedas, certo? Foi o grande vilão de 2025 para muitas empresas. A Jalles Machado, por exemplo, sofreu por um motivo duplo: a dificuldade do setor sucroalcooleiro e, principalmente, sua alta alavancagem financeira. O mercado não perdoou o endividamento neste ano. Outro caso que chamou atenção, mas por um motivo diferente, foi a Tupi, uma empresa industrial historicamente sólida. O que aconteceu ali? A Tupi é um caso mais sutil e, por isso mesmo, muito educativo. Ela é líder na indústria de motores pesados, sempre foi vista como uma empresa boa e bem administrada. Mas em 2025, os problemas não foram só operacionais. O que pesou muito, segundo as análises, foi a gestão. Confiança, né? Exato. Uma série de decisões e movimentos da administração que não trouxeram clareza para o mercado acabaram minando a confiança dos investidores. E no mercado, confiança é um ativo tão importante quanto as máquinas na fábrica. Quando ela se quebra, o preço da ação desaba junto. Vimos também empresas muito conhecidas do público nessa lista negativa, como Natura e Cosan. Sim, e ambos os casos estão ligados a uma palavra: reestruturação. É como tentar reformar uma casa com a família toda morando dentro. É um processo lento, barulhento, e do lado de fora tudo que o mercado vê é a poeira e a incerteza. Verdade. A Natura, com queda de 43%, está se desfazendo de marcas, tentando reencontrar seu foco. A Cosan, que caiu 35%, está no meio de uma reorganização societária super complexa. A promessa é de uma casa melhor no futuro, mas o presente, o preço da ação, reflete o caos da reforma. E para fechar essa galeria de horrores, tivemos eventos de um dia só que foram devastadores. O caso da Hapvida foi um choque. A ação caiu 56% no ano, mas o mais impressionante é que mais de 40% dessa queda aconteceu em um único dia, logo após a empresa divulgar seus resultados. Nossa, em um dia. Foi uma reação brutal a números que vieram muito abaixo do esperado. E por fim, a Braskem,
que caiu mais de 31%. Uma gigante mundial vivendo uma tempestade perfeita. Ciclo de mercado desfavorável e uma enorme mudança de controle, com a saída da Novo Honor, antiga Odebrecht. É muita incerteza para o mercado digerir de uma vez. Certo. Depois de ver esses dois extremos, os picos e os vales de 2025, a pergunta que fica é: como usar essa informação para pensar em 2026? É natural olhar para essa lista de empresas que caíram e se perguntar se existem oportunidades escondidas ali. Essa é a pergunta central. A análise sugere que talvez valha a pena olhar com mais atenção para setores de comportamento cíclico e para alguns casos bem específicos no setor financeiro que ficaram para trás. São áreas que, por diferentes motivos, não participaram da festa de 2025. Vamos começar pelo setor financeiro, então. Apesar da euforia, mencionamos que nem todos subiram. Exato. De todos os bancos listados, apenas 3 fecharam o ano em queda. E o mais notável deles é o Banco do Brasil. Enquanto os pares subiam 60%, 100%, até mais de 200%, ele caiu 7%. Isso levanta uma questão importante. Se a gestão interna continuar fazendo um bom trabalho, será que ele, justamente por ter ficado para trás, não pode surpreender em 2026? É uma assimetria que chama a atenção. Com certeza, é uma assimetria interessante para se estudar. E a BB Seguridade, que também ficou para trás no setor dela. A BB Seguridade é outro caso muito curioso. Nossas análises mostram que ela está sendo negociada no menor múltiplo preço-lucro de sua história. Ou seja, o mercado nunca pagou tão pouco por cada real de lucro que a empresa gera. Para uma companhia de altíssima qualidade e previsibilidade, isso é algo que acende um alerta. Ou uma luz de oportunidade. Mas é preciso ter cuidado, né? Muito cuidado. Nem tudo que parece barato é. Como assim? Veja o caso do Banco da Amazônia. Se olharmos apenas o múltiplo, ele parece uma barganha, com um preço-lucro de apenas 4 vezes, mas é preciso olhar além. Questões de gestão e principalmente uma liquidez baixíssima. O capital em circulação é um dos menores da bolsa, representam riscos enormes. Comprar uma ação que ninguém mais negocia pode ser uma armadilha. Entendido. E sobre os setores cíclicos? Você mencionou materiais básicos como celulose. Sim, aqui pensamos em empresas como Klabin e Suzano. A performance delas está diretamente ligada ao preço da celulose. E a commodity vem de um longo período de queda, o que obviamente pressionou as ações em 2025. O que temos observado nos últimos meses é que o preço da celulose parou de cair e parece ter encontrado um piso, andando de lado. Um ponto de equilíbrio, talvez. Exato. Se esse for o fundo do ciclo, qualquer melhora no cenário global pode se refletir positivamente nas cotações. O mesmo raciocínio se aplica a petróleo e gás. Exatamente o mesmo. Petrobras, Prio, PetroRecôncavo, todas fecharam 2025 em queda, na contramão da bolsa. Elas são muito sensíveis ao preço do barril de petróleo. Qualquer mudança no equilíbrio de oferta e demanda global, seja por questões geopolíticas ou econômicas, pode favorecer essas companhias que ficaram para trás. Essa análise toda nos leva a um ponto fundamental, que é a mentalidade correta para analisar essa lista de quedas. Uma ação que caiu muito, por si só, não significa que ela se tornou uma oportunidade. A queda é apenas um sintoma, um reflexo de algo que está acontecendo na empresa. Isso. E eu diria que é um sintoma perigoso, porque é o que mais atrai o investidor iniciante. O preço é a primeira coisa que se vê, mas muitas vezes é a última coisa que importa. A queda pode ser febre, que é um sintoma, mas a doença por trás pode ser uma simples gripe ou algo terminal. Boa analogia. Para empresas fundamentalmente boas, mas que estão passando por um momento ruim que parece ser temporário. E como definir uma empresa fundamentalmente boa nesse contexto de estresse? O que procurar? Basicamente, buscamos resiliência, e ela vem de algumas características. Primeiro, negócios com vantagens competitivas claras, que não vão desaparecer. Segundo, e crucial, empresas que não estejam afogadas em dívidas. A dívida é o que transforma um problema em uma crise fatal. E terceiro, um histórico de boa gestão e alocação de capital, que muitas vezes se reflete no pagamento consistente de dividendos e outros proventos. E mesmo encontrando tudo isso, ainda existe um risco considerável.
tem um aviso importante a ser feito aqui. Um aviso crucial. É preciso sempre lembrar de uma máxima do mercado. Uma ação que já caiu 90% ainda pode cair outros 90% a partir do ponto em que você comprou. Achar que não pode cair mais é uma das armadilhas mais perigosas. É um erro clássico. Exato. A análise profunda do negócio, do balanço, da gestão, é isso que serve como rede de segurança. Sem isso, a chance de comprar um problema achando que é uma oportunidade é enorme. Fazendo um balanço da nossa conversa, fica claro que 2025 foi um ano de contrastes extremos. Por trás de um índice em alta, tivemos histórias de sucesso estrondoso e de colapsos dramáticos. E embora seja muito tentador sair à caça de oportunidades entre as empresas que ficaram para trás, a grande lição parece ser a de que a análise cuidadosa e o foco na qualidade do negócio são mais importantes do que nunca. Exatamente. E para fechar, queria deixar uma provocação. Muitos se concentram em tentar prever qual vai ser o setor da moda no próximo ano, a próxima onda. Mas uma questão talvez mais poderosa para se pensar seja: quais das grandes empresas que sofreram em 2025 têm a resiliência e a estrutura para não apenas sobreviver a essa fase, mas para emergir dela mais fortes do que entraram? A resposta a essa pergunta talvez revele mais sobre criação de valor a longo prazo do que qualquer previsão de mercado. Olha, em um ano que a bolsa bateu recordes, a gente fez o contrário. Mergulhamos nos extremos do mercado. A gente analisou as empresas que mais caíram para tentar identificar onde podem estar as chances mais interessantes para o ano que vem. Primeiro, o que a gente viu foi um contraste brutal. Enquanto empresas como a Tecno e o Banco Pini valorizaram mais de 200%, outras sofreram quedas drásticas. O caso mais extremo foi da Ambipar, que, nossa, desabou 98% depois que uma fraude contábil foi revelada. E nem as gigantes escaparam, viu? A Raizen, por exemplo, teve perdas acima de 60%, principalmente por causa de uma dívida elevada. Isso mostra que tamanho por si só não é garantia de segurança. Segundo, as melhores oportunidades para 2026 parecem estar nos setores que ficaram para trás. De acordo com nossas análises, no setor bancário, o Banco do Brasil foi um dos únicos a fechar o ano em queda, caindo 7%, e tem potencial para surpreender. Já no setor de seguros, a BB Seguridade está sendo negociada no seu patamar de preço sobre lucro mais baixo da história. E no setor de materiais básicos, empresas cíclicas como Klabin e Petrobras, que também fecharam em baixa, podem se beneficiar de uma mudança no cenário econômico. E terceiro, e isso é fundamental, entenda que a queda na cotação é só um sintoma, não a causa do problema. O foco do investidor deve ser em achar empresas com fundamentos sólidos, que estão passando por um momento ruim, mas sem problemas estruturais. Um exemplo disso é a Tupy, que é líder de setor, mas foi penalizada por questões de gestão e não pelo seu desempenho operacional. Comprar uma ação só porque ela caiu sem estudar a fundo raramente dá um bom resultado. Em resumo, 2025 foi um ano de extremos, mas as oportunidades para 2026 parecem estar concentradas em empresas de qualidade e em setores que não acompanharam a alta geral do mercado. A análise vai muito além do preço da ação. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.